Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje falando dos gêneros épico, lírico e dramático. Eu vou começar hoje com o gênero dramático, que é o gênero próprio do teatro, da dramaturgia e, consequentemente, do roteiro, do cinema, né? Vocês podem, para quem quer estudar gêneros literários e gêneros narrativos, a melhor coisa é começar lá do início com Aristóteles. Em Aristóteles, né, na arte poética, ele já define os parâmetros para esses três tipos de gênero, para esses três gêneros narrativos. Ok? Todo mundo sabe, todo mundo estudou, né, na escola. Eu venho de escola pública, eu estudei, ainda que superficialmente, mas todo mundo tem, na adolescência, uma visão do que são esses três gêneros. O lírico é o gênero da poesia, do eu, da emoção, do subjetivo. O épico é o gênero da epopeia, das grandes narrativas, né? Homero com a Odisseia, com a Ilíada. E o dramático é o gênero do teatro, das tragédias gregas, que nascem lá com, ou pelo menos são sistematizadas lá com as tragédias gregas. Aristóteles faz essa sistematização, ok? Qual é a principal característica do gênero dramático? É que ele representa um mundo como se este mundo fosse real, uma realidade possível, um mundo possível. É como se este mundo tivesse uma independência, como se não houvesse, a gente tem a impressão de que não há alguém contando a história, não existe um narrador, não existe um autor, porque aquela história se desenrola, se desenvolve de uma forma que parece que ela tem vida própria. Essa é a principal característica do gênero dramático. E é isso que nós vemos em 80%, 90% das narrativas no cinema, né? A narrativa clássica, cinematográfica, ela é essencialmente, assim, percentualmente, é isso que a gente está acostumado a ver no cinema, no streaming, na televisão, na novela, nas séries, ok? Não é a única narrativa, não é o único tipo de obra cinematográfica que a gente tem, mas é o tipo de obra mais comercial, ok? Que características mais a gente pode enxergar aqui? Por quê, né? Vamos pensar. Isso daí tem a ver com a origem ali da história do cinema. O que é que caracteriza o cinema? Qual é a matéria de expressão do cinema? A matéria de expressão do cinema é a imagem em movimento. É a imagem em movimento que nos dá a impressão de vida. O que caracteriza a vida é o movimento. Então, quando lá no início do cinema o homem descobre a sua capacidade de produzir imagens em movimento, o público, né, fica muito surpreso, porque é a primeira vez que ele vê isso acontecer. Então, não vou entrar aqui na teoria da linguagem cinematográfica, a gente não tem tempo para isso, mas quem quiser estuda um pouquinho mais isso, mas senão daqui a pouco eu já estou falando de história do cinema aqui. Então, a história do cinema mostra isso. No início, o cinema surgiu como uma preocupação com o movimento e essa imagem em movimento nos dá a impressão de vida, de realidade. E o gênero dramático carrega isso muito mais fortemente. Como que isso se dá no drama? O drama acontece com personagens vivendo, né, as suas vidas, vivendo os seus conflitos, dialogando como se não houvesse ninguém contando isso. Então, esse desenrolar de eventos através de personagens que têm vida própria também reforça essa característica da vida, né? De uma realidade possível, de um mundo possível. Ok? Outra característica do drama é em relação ao tempo, né? A gente costuma dizer que o drama ele acontece no presente, mas ele engendra já o futuro. Então, o tempo do drama é o tempo, na verdade, futuro.
A gente acha que porque a coisa está acontecendo ali, na hora, naquele momento presente, seria um gênero do presente, mas não, o gênero do presente é o lírico. O futuro, ele é o gênero do... O drama, ele é o gênero do futuro. Por quê? A gente está sempre esperando o que vai acontecer. Existe um conflito, existe uma crise, existem personagens que estão ali se digladiando e o público está sempre esperando o que vai acontecer. Quando a gente assiste um filme, uma narrativa clássica, uma série, as narrativas seriadas, né, elas têm muito fortemente essa característica, a gente está sempre esperando o que vai acontecer, né? Então, é um presente que já engendra o futuro. Vocês podem ver, quem quiser estudar, tem aqui. Esse daqui é um livro muito legal para ver as diferenças entre épico, lírico e dramático. É o Manual, ou Manuel, o Primo Pobre dos Manuais, do Newton Canito. É muito legal. E esse daqui também é um livro bacana para isso, que é Roteiro de Cinema e Televisão, do Flávio de Campos. Também ele diferencia e classifica muito bem esses três gêneros. Ok? Então, o que mais que a gente pode falar do gênero dramático? O gênero dramático, ele é próprio do cinema, ele é próprio do teatro. Veja bem, quando a gente diz que a maioria, que o cinema, a imagem em movimento caracteriza a vida, que isso tem a ver com drama, papapá, a gente não está dizendo que essa é a única, ou é a principal, ou é a mais fiel, é a forma mais fiel de se produzir filmes. Não é isso. O cinema, lá no início, quando ele surge, você vai encontrar na avant-garde, por exemplo, a avant-garde francesa, você vai ver filmes que não são narrativos, né? Tem muitos artistas plásticos que produzem filmes nessa época. São filmes que não são narrativos, são filmes que jogam com o cubismo, os surrealistas. Tem uma cineasta incrível, a Germaine Dulac, que ela tem filmes lindíssimos, né? Mas numa narrativa mais surrealista. Você vai encontrar ali o Buñuel, o Cão Andaluz do Buñuel, né? Que também vem nesse movimento aí. Então existem várias formas de se fazer cinema, de se produzir cinema, de se criar histórias para filmes, né? Mas quando a gente está dentro de uma vontade, uma direção de contar histórias, se você está contando histórias, você já começa a partir para o épico, o lírico e o dramático, ok? Bom, exemplos de obras dramáticas você tem aos montes, né? Como eu já falei, as novelas, as séries, Breaking Bad, The Handmaid's Tale, né? Os contos de Aia. Você fica sempre esperando o que vai acontecer, você está sempre com a visão no futuro. Tem sempre essas narrativas, elas são sempre contadas através de eventos. O que são eventos? Eventos são acontecimentos que modificam a história, que levam a história adiante, que levam a história para frente, né? Então, normalmente um filme de ação, um filme policial, ele vai ter muitos eventos, né? Um filme mais dramático, ele é mais carregado de eventos. Um filme mais lírico, ele vai ser menos carregado de eventos. O Lagosta, recentemente, é um filme diferentão, né? Quem não viu, pega, tenta assistir, estava na Netflix, mas já saiu. Ele é um filme dramático, ele é carregado de eventos, né? Acontecem coisas que geram conflito, ação e reação, e você fica esperando aquilo que vai acontecer, ok? E aí a gente tem também, a gente já pode começar a pensar agora no lírico, né? O que é o lírico? O lírico é o gênero da poesia, né? Por quê?
Ao invés de você estar preocupado com o conflito, com o acontecimento, com o objetivo do protagonista, você, numa obra lírica, você está mais interessado em investigar um estado de alma, uma emoção, né? Um misto ali entre o subjetivo, entre o mundo, o protagonista ou o autor, ele enxerga o mundo, ele encontra sua identidade com o mundo e ele expressa isso através de uma obra. Então, essa é a diferença básica entre o lírico e o dramático. O lírico, a gente não fica se perguntando o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, qual é o próximo passo, o que é que vai acontecer com o personagem, quem é que vai ganhar, ele vai separar, ele vai encontrar o bandido, ele vai descobrir quem é o assassino, né? Essa preocupação, essa curiosidade, a gente já não sente nas narrativas líricas. A narrativa lírica ela é mais contemplativa, de um estado. Você está investigando o que está acontecendo com aquele personagem. Ok? Narrativas líricas. Eu anotei aqui alguns exemplos de narrativas líricas que a gente tem. Né? Quem já viu Lucrécia Martel, O Pântano, né? Bergman, Persona, é um filme mais contemplativo. Corpo Elétrico, um filme maravilhoso, né, brasileiro. Ele está o tempo inteiro acompanhando a vida daquele personagem, como aquele personagem fosse um flaner, né, esse conceito de flaner que está passando pela vida, está observando, você vai investigando o universo do personagem, como ele vive, vai mergulhando naquele universo. Esse é o gênero lírico, né? Cléo, de 5 às 7, da Agnès Varda, para quem viu, né? Quem não viu, é uma atriz muito famosa, uma estrela que ela desconfia que ela tem uma doença e ela sai para buscar os seus exames, né? Esse é um fio de enredo. A gente costuma dizer que nas narrativas líricas a gente tem assim um fio de enredo, quase um pretexto para a gente investigar aquele personagem e o universo dele. Então, quando Cléo sai pelas ruas ali de Paris até chegar no hospital, ela se perde, ela vai no café, ela vai na loja de chapéus, ela vai no parque, ela vai visitar uma amiga escultora, uma artista plástica, e ali você vai conhecendo aquele universo e entrando em sintonia com a personalidade, a vida, o eu daquela personagem, daquela protagonista. Você chega uma hora que você já esquece se ela tá, se ela não tá. A questão ali realmente não é importante se ela está doente ou se ela não está doente. É completamente diferente de um filme clássico onde o protagonista descobre que tem uma doença e tenta a todo custo se curar, se salvar, vai aos médicos, faz exames e fica, né, nesse drama, nesse arco de personagem para descobrir a cura. Okay? Não é o caso ali da Cleo. Agora, recentemente, teve um filme que eu achei muito legal, também fez um sucesso muito bacana, a Ghost Story, né? Que é a história de um casal e o cara falece e ele fica ali, né? Visitando, acompanhando ali a mulher que ele amava, a esposa, e é um filme contemplativo, né? É um filme de terror que você não fica querendo saber se alguém vai morrer, se o fantasma, se o monstro, se o fantasma vai pegar, vai matar alguém. Não, é um filme contemplativo, ele está falando de solidão, ele está falando de perda, né? Mais do que uma fábula cheia de reviravoltas, a gente tem ali uma contemplação de estados, de emoção, né? Bom, acho que está todo mundo ouvindo, né? A maioria dos filmes da Tarkovsky entra como lírico. Tarkovsky é uma delícia. Quem não viu os filmes do Tarkovsky precisa ver urgentemente. Eu tenho aqui, não vou pegar, está ali embaixo, o livro, né, Esculpir o Tempo, do Tarkovsky.
esse livro é maravilhoso, né? Sobre o tempo no cinema, né? Cinema é espaço e tempo. Então, quem não viu, o que eu mais gosto do Tarkovsky é o Stalker, né? São essas três figuras, um cientista, não sei se é um jornalista, um artista, e o guia, que saem por aquela região devastada em busca do quarto, né? São filmes mais líricos, porque a mesma coisa, essa viagem até o quarto, claro que acontecem coisas, existem eventos ali, mas não são, esses eventos não têm um cunho dramático tão forte. Eles estão ali para explorar os estados e umas questões filosóficas que estão ali rondando esse universo. Ok? Então os filmes do Tarkovsky, sim, são filmes mais líricos. Quando a gente fala nessa divisão épico, lírico e dramático, não é que esses limites sejam claros e definidos. As coisas se misturam. Eu falei na última aula que é muito difícil, se não impossível, você encontrar um filme só lírico, ou só épico, ou só dramático. Você mescla essas coisas vão se misturando e vão tomando formas diferentes. Então eu costumo falar que são regiões, né? O que a gente está, essas aulas aqui são os primeiros passos. Então, quais são os primeiros passos para você começar a escrever? Então, eu estou falando desses três gêneros para quando você está começando a bolar o seu filme, você identificar mais ou menos durante o processo em que região o meu filme se encontra. Ele se encontra mais na região do dramático, mais para o épico, mais para o lírico, é um meio termo, ele fica entre lírico e épico, ele fica entre épico e dramático, aonde? Né? Quando você consegue identificar isso, você é capaz de encontrar outras obras, outros filmes que vão estar na mesma região do seu filme. É para isso, não é simplesmente para teorizar, né? Às vezes os alunos ficam, mas para que eu tenho que saber isso? Bom, duas coisas. Primeiro é o tratamento que você vai dar. Cada gênero pede um tipo de tratamento, que a gente vai falar mais para frente. Segundo, é muito importante para você identificar, para você ter referências e você enxergar, este filme aqui, da Agnes Varda, do Tarkovsky, ou da Lucrécia Martel, ou do Glauber Rocha, eles estão numa região ali de gênero que tem a ver com o meu filme. Então eu posso usar esse filme como um guia, né, para eu saber como eu direciono a minha narrativa. Ok? E aí vamos falar então agora, eu estou assim, é uma live, uma aula só para falar disso, então eu estou dando uma visão mais enxuta, né? Dá para a gente aprofundar muito mais sobre esses gêneros, mas com esse básico que a gente está tendo aqui, a gente vai conseguir caminhar, principalmente quando a gente estiver chegando nos exemplos. Outro gênero, o épico, né? O que caracteriza o épico? O épico vem das epopeias, a Ilíada, a Odisseia, que são trajetórias, são narrativas que acontecem numa duração de tempo muito espaçada, muito grande, e a progressão delas é uma progressão temporal. Enquanto que no dramático, agora o épico em contraposição ao dramático. O dramático pede uma progressão causal. Um evento acontece por causa do outro, né? Eu faço uma coisa que causa uma reação no outro. E através dessa ação e reação, a história vai caminhando como se ela tivesse vida própria. Lembra que eu falei no início aqui que o drama apresenta um mundo como se fosse real. E o que dá, principalmente, essa impressão do real, entre outras coisas? A causalidade. O que é a causalidade? É quando um evento acontece por causa imediata, praticamente, da outra.
como esses eventos estão meio que se desencadeando, parece que eles estão tendo vida própria. O épico já é diferente. É uma progressão temporal. São eventos que acontecem ao longo de um tempo muito espaçado e você vai mostrando ao longo do tempo como eles aconteceram. Não necessariamente existe uma causalidade, uma causa e consequência entre esses eventos. Exemplos: biografias. Eu acho que todo mundo aqui já viu biografias, né, filmadas, às vezes em literatura também, onde você pega a vida de uma pessoa num espaço muito grande, desde que ela nasceu até a morte dela. Você pega aí 50 anos, 60 anos para contar a vida daquela pessoa. E tem eventos marcantes naquela história que você precisa contar, até porque às vezes você precisa ser fiel a uma história verídica, né? Então, preciso mostrar ele na escola, eu preciso mostrar quando ele casou, eu preciso mostrar quando ela teve filho, eu preciso mostrar quando publicou o primeiro livro, eu preciso mostrar ela no primeiro emprego dela. Não necessariamente o filho tem a ver com o primeiro emprego. Não necessariamente o casamento tem uma conexão causal com a primeira obra dela publicada. Não necessariamente a ruptura que ela teve com os pais vai ter a ver com a morte lá no final. Então, não é a causalidade que une esses eventos, é uma temporalidade. Essa é uma das principais características. Outra característica do épico é o distanciamento. Se no dramático você não existe distanciamento algum, você está ali dentro da cena, você está dentro daquele conflito, dentro daquela história com os personagens, no épico existe um distanciamento, que é o distanciamento normalmente do narrador. Existe alguém que está contando aquela história, normalmente representado aí por aquela voice-over, né, que você ouve narrando, contando a história. Não necessariamente toda narrativa épica tem que ter essa voice-over de narrador. Mas, de certa forma, você identifica melhor o que a gente chama de instância narradora. Ok? Porque em toda obra existe um autor. Quando você lê um livro, você identifica mais claramente que existe uma pessoa escrevendo aquela história. Tenha ou não a história um narrador, mas você identifica o autor escrevendo aquela história. Num filme, principalmente num filme dramático, você entra tanto dentro daquela história, daquela realidade, que você acaba esquecendo que existe alguém contando aquela história. E quem é que está contando essa história? É o roteirista? Sim, mas não só. É o diretor? Sim, mas não só. É a sonoplastia, é a fotografia, é toda a equipe. Mas não é a equipe em sua individualidade. É aquela instância narradora que se uniu para dar voz e autoria àquela obra. Então, essa instância narradora, no drama, ela desaparece. Você esquece no drama que tem alguém ali contando, uma instância contando aquilo para você. No épico, esse distanciamento, essa identidade, tem alguém aqui contando essa história, ela fica mais clara, por vários motivos. Um motivo é esse do narrador, que normalmente, nem sempre, mas normalmente tem uma voice-over contando a história. Outra característica que se você... Hoje em dia a gente já está mais acostumado, mas quando o cinema surge, isso era muito... demorou um pouco para o público incorporar esse dispositivo, que é o deslocamento no tempo. O drama, como eu falei, ele é um gênero do futuro. O drama está sempre indo para frente, sempre indo para o futuro. Por quê? Porque é isso que caracteriza a vida. A nossa realidade, a nossa vida é assim, né? A nossa vida vai sempre para frente. Você não está aqui hoje e amanhã você vai estar lá na sua infância, né? Isso não existe na vida real.
E como o drama pretende apresentar um mundo real, ele também deve ir sempre para frente. No épico, você volta ao passado, você pode ir eventualmente para o futuro no flash forward, você vai para o passado num flashback, você salta, né, entre um tempo e outro. Por quê? Porque você tem uma instância narradora que está presente ali. Agora eu vou levar o público para a infância. Aí mostra uma cena. Agora eu vou levar o público para a velhice. Aí mostra uma cena. Agora eu vou levar para a época do casamento. Aí mostra a cena do casamento. Esse deslocamento no tempo é uma característica épica, é um recurso épico, porque existe alguém ali manipulando isso. Ok? Então, sim. Já sei que alguém vai perguntar, todo flashback é épico? Sim, todo flashback é épico. O que acontece é que hoje em dia a gente já incorporou tanto isso na linguagem, que a gente já está tão alfabetizado, digamos assim, na linguagem cinematográfica, que a gente não vê mais o flashback hoje em dia como um distanciamento, né? Mas ele é, sim, todo deslocamento no tempo, ele é uma característica épica. Então, mais uma vez, para que isso é importante? Porque se você está contando uma história dramática e você tem muitos deslocamentos no tempo, por mais que o público já esteja acostumado com isso, em algum momento o público vai se distanciar. Não necessariamente. Se você souber fazer isso, se isso estiver incorporado à sua linguagem, não necessariamente o público vai se distanciar. Mas isso pode acontecer. Por outro lado, se você está numa narrativa épica, você sabe com mais segurança que você pode fazer esses deslocamentos de tempo. Então essa é outra característica da narrativa épica. Então aí o Lu Fortunato, por exemplo, que está pensando em trabalhar com uma biografia, fique atento a isso. Então vocês lembram que eu falei ontem aqui das 10 perguntinhas. As principais, assim, em termos de concepção, eram aquelas 4 primeiras perguntas, né? O que você quer? Qual é a história que você está contando? Que história é essa que eu estou contando? Já perdi aqui o outro papel. Que história é essa que eu estou contando? Sobre o que é essa história, que seria o tema? Por que eu estou contando essa história? Qual é a minha conexão com essa história? E o que é que eu quero dizer com isso? Qual é a premissa que eu estou contando, né? Passando? Bem, no drama, essas questões, principalmente sobre o que eu estou falando e o que eu quero dizer com isso, ela está ali muito nas camadas mais escondidas do seu filme. Ok? Porque o que está movendo aqueles personagens, o que o público está prestando atenção, o que o público está se conectando é com o drama, é com o conflito daqueles personagens. O que é que vai acontecer? É isso que está movendo, é isso que está prendendo o espectador. Se no épico, aí vamos pensar, no épico eu não tenho isso. Né? No épico, se eu estou numa narrativa épica, numa biografia, eu não fico com uma questão central. Será que o cara vai descobrir o assassino? Será que a pessoa vai descobrir a cura para a sua doença? Será que a pessoa vai se salvar desse sequestro? Eu não tenho isso prendendo o espectador. Então, como é que eu vou selecionar esses eventos se não é através da causalidade? Eu vou selecionar os eventos, eu preciso dar um tratamento a esses eventos, a esses acontecimentos da minha história, de acordo com o meu tema. Então é assim que eu vou criar uma conexão, uma unidade dentro da minha história. Eu vou falar já das 3 unidades, né, da narrativa. Unidade de ação, unidade de tempo e unidade de espaço. O mais importante é a unidade de ação no drama. Mas se eu não tenho necessariamente uma ação dramática ali movendo aqueles personagens, como numa biografia, né, que conta uma história de 100 anos de uma pessoa, ou mais de 500 anos, vou contar a história do Brasil, vou contar a história do Brasil, desde que Cabral chegou até chegar no Covid.
Como é que eu vou encontrar uma causalidade aí se nem os personagens são os mesmos? Os personagens vão mudar, eu vou começar com Cabral, depois eu vou chegar no Lula, aí eu finalizo com o Bolsonaro, né? Até os personagens mudaram. Então como é que eu vou conectar isso? Que tipo de causa? Claro, eu posso encontrar sim uma causalidade ali, mas é mais complexo. Então eu vou selecionar os eventos de acordo com o meu tema e de acordo com a minha premissa. Ah, eu vou contar a história do Brasil, mas aí eu respondo aquelas 4 perguntinhas. O que eu quero contar, né? Porque todo mundo já contou a história do Brasil, tem livro de história contando a história do Brasil. Então, o que eu vou contar, o que eu quero dizer com isso, eu quero falar da desigualdade social que os poderosos sempre oprimem os mais fracos. Básico. Tá? Vamos pegar o mais rasteiro possível. Então, se é isso que eu vou contar, eu vou selecionar ao longo da história do Brasil os eventos que reforçam essa ideia. Eu vou dar um tratamento aos eventos de forma que esta premissa e este tema fiquem mais evidentes. Percebe? Então, assim, às vezes nos projetos que eu analiso, que eu faço a curadoria, às vezes eu encontro um projeto muito legal, uma ideia muito bacana, mas que está com um tratamento de gênero que não está muito de acordo. É muito comum eu pegar assuntos, né, projetos de uma narrativa épica, como uma biografia, e que não está sendo dada atenção a isso, ao tema, à premissa, e os eventos estão ali muito aleatórios. Mostra o dia que a pessoa nasceu, mostra o dia que a pessoa entrou na escola, mostra o dia que a pessoa se formou, mostra o dia... estou vendo ali a vida passando ali, mas o que é que está amarrando tudo isso? Esses eventos que não têm causalidade, né? Separei aqui alguns exemplos também de filmes épicos. O mais clássico, que todo mundo sempre estuda, é o Cidadão Kane. Como é que o Cidadão Kane começa? O personagem lá central, ele está morrendo, ele fala uma palavra, Rosebud, e aí o jornalista, se eu não me engano, começa a investigar para saber o que essa palavra significa, que ninguém sabe o que é Rosebud. E aí, num recurso épico, a gente vai voltando à vida daquele personagem principal que faleceu e a gente vai vendo, né, o primeiro casamento, a separação, o segundo casamento, aí volta, vê ele mais jovem, aí vê ele no jornal, entrando no jornal como funcionário, aí vê ele comprando o jornal, aí vê ele, né? Você vai pulando os eventos, né? Até que ao final a gente vê ali o que significa Rosebud. Mas esse é um pretexto praticamente. É um fio ali de causalidade, de enredo, que prende, que dá uma amarração, mas ninguém fica durante o filme, né, se perguntando o que é Rosebud, o que vai acontecer com Rosebud, o que isso vai alterar, né? É completamente diferente de um filme onde o detetive passa o filme tentando descobrir o assassino. Isso sim, é dramático. Esse é realmente a coisa mais importante do filme. E a gente fica o tempo inteiro querendo saber quem é o assassino, quem foi que matou. E morre mais um, e morre outro. E o cara quase está pegando e o cara foge. Isso amarra o público, isso prende o público. Forrest Gump, né? Filmes também que você conta eventos espaçados, como se fosse um drama de estações, né? Como se fossem pequenas histórias ao longo do filme, né? Aí você vê o Forrest Gump na guerra, você vê o Forrest Gump não sei aonde, você vê o Forrest Gump não sei aonde. Então são eventos que se deslocam, que são apresentados numa temporalidade, numa progressão temporal, não necessariamente causal. Vai ter, claro, o seu drama, vai ter, claro, uma trama ali mais dramática que vai unir aquele personagem, que vai ter o arco do personagem. Não é que inexista isso, mas não é isso que está carregando, digamos assim, a narrativa. O que está carregando a narrativa são essas pequenas histórias que ele conta, assim como o Peixe Grande, né? Peixe Grande também tem um pouco dessa característica. Tá?
Quem mais? Benjamin Button. Por quê? Porque Benjamin Button também é um filme que pega a vida toda dele. Então, na verdade, é uma investigação sobre o que significa amadurecer, sobre a solidão, sobre o desencaixe. Tem várias questões ali que o que está movendo aquela narrativa é, mais uma vez, volto a dizer, um tema, uma premissa e menos a causalidade. Tem, claro, a causalidade, a trama amorosa ali para segurar um pouco, mas não é isso que está segurando aquela narrativa épica. Tem um filme muito legal brasileiro, que ano passado, ano retrasado, o Arábia. O Arábia é um filme muito legal, um filme épico. Por quê? Épico, antigamente, né, a gente tinha antigamente, mas né, um tempo atrás as pessoas achavam que filme épico era aquele filme de grandes batalhas, que muita coisa, muita gente, muito figurante, superprodução, filmes grandiosos, né? O épico teve essa identificação com filmes grandiosos. Não necessariamente, isso não significa. Relatos Selvagens seria drama e épico? Então, Relatos Selvagens, o que acontece? O Relatos Selvagens, na verdade, não é um filme. São vários filmes. São vários curtas, personagens diferentes, histórias diferentes. Então não dá pra gente dizer que Relatos Selvagens é um filme. Claro que tem uma coisinha ali que amarra, que no final volta, mas são vários filmes. Cada um daqueles filmes, já vi há muito tempo, mas pelo que eu me lembro, são bastante dramáticos. Né? Existe um conflito central super forte, super violento. Personagens, né? Tem aquele do carro que os dois caras brigam ali, né? Então são curtas, né? São pequenas histórias de cunho muito dramático. Você fica o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer, se o cara vai morrer, se o cara não vai morrer, se o outro lá, o Darin, se ele vai explodir, se não vai explodir, se o Darin vai conseguir o que quer, se não vai conseguir. Existe o tempo inteiro. Dentro de cada uma das histórias do Relato Selvagem, você está indo para frente querendo saber o final daquela pequena história. Eu tenho menos de 10 minutos, eu tenho 9 minutos, o tempo voa aqui nessas lives. Eu tenho que dar alguns recados ainda. Eu vou responder todas essas perguntas na nossa próxima aula. Tá? E por quê? O que vai acontecer nas próximas aulas? Até aproveitei esse tempo para falar um pouco disso. A gente vai ver estruturação, né? Então, já vi na primeira aula as perguntas que eu tenho que fazer para conceber, para conceituar o meu projeto num primeiro momento, ainda que isso vá mudar durante o processo. Já consegui visualizar, imaginar. Lembra que cinema é imagem, né? Vídeo audiovisual é imagem em movimento. Então você tem que tentar visualizar o seu filme. Para isso também é preciso assistir os filmes, tá? Não só aquilo que está no streaming, mas é preciso também ver, né, neorrealismo, avant-garde, nouvelle vague, cinema novo, porque isso vai me alimentar. E quando eu tiver uma ideia de um filme, aos pouquinhos, eu vou visualizar esse filme mais facilmente. Ok? Então, eu já respondi aquelas perguntas, ainda que estejam em processo, ainda que essas perguntas, essas respostas continuem se modificando ao longo do processo, mas eu já tenho ali aquelas 10 perguntinhas para me nortear. Já consegui agora entender um pouco o que é o épico, lírico e o dramático. Eu tenho uma ideia, sim, que eu acho que é mais lírica, eu tenho uma ideia, eu acho que é mais dramática, ou mais épica. Ok. Qual é o próximo passo? Mãos à obra. Vou começar a colocar no papel, vou começar a anotar as minhas ideias, vou começar a fazer uma escaleta, vou ver como essas coisas se conectam. Ok? Isso a gente vai ter que ver na próxima aula, que não dá tempo de falar tudo. Foi meio corrido, né? Falar de épico, lírico e dramático numa aula só é muito corrido. Mas aqui são os primeiros passos, é o básico para depois você se aprofundar mais, né? É um start, digamos assim. Então deixa eu dar aqui uns recados que eu ainda tenho que dar. Cadê os recados? Já perdi tudo, gente. Já não sei. Tá aqui. Então, lembrando que
Rota vem aí, roteiristas que, né, então, o Rota é um festival de roteiro, então fiquem ligados que tá chegando o Rota, vai ser em novembro, vai acontecer entre 25 e 29, é super importante, eu sempre tô lá, muita gente que participou do Rota já tá aí dando os seus voos, ok? Então sigam eles. É, O pessoal, Primeiro Plano está aberto agora, as inscrições para o Festival Primeiro Plano, que é voltado para diretores iniciantes, cineastas iniciantes, né? Então, quem acabou de fazer um filme, quem está com o filme pronto, quem está finalizando o seu filme, se inscreve no Primeiro Plano. Eu dei aula lá no festival do ano passado e eles são incríveis. Entrem no meu canal do YouTube e sigam lá, porque eu vou disponibilizar 4 videoaulas de diálogo em breve pelo edital Cultura nas Redes e vai ser disponibilizado lá, então tem que estar lá para poder seguir. Sugestão de bibliografia. Então, para épico, lírico e dramático, são esses que eu falei. Tem mais um aqui, que é esse livro aqui da Maria Camargo, que ela fala ela tem o texto da série e ela conta um pouco do processo da adaptação. Teve gente que me perguntou também de adaptação, Otávio me perguntou, disse que ia responder, não respondi ainda. É muito interessante porque nessa série ela trabalha com os 3 gêneros narrativos, em 3 tramas. Tem uma trama que ela concentra mais o lírico, se não me engano é da infância. Tem uma trama que é mais dramática, que é aquele embate dali que está acontecendo no presente com os irmãos. E tem o épico, né? A própria série carrega essa característica épica, que é ir e voltar no tempo para contar a história deles. Estrutura dramática num curta. O que acontece? O curta, até lá em Cuba, né, o Altunaga dizia, o curta é como uma flecha disparada no coração do público, do espectador. Então o que acontece é que tem que ser muito concentrado. É um equívoco, às vezes, você pegar um longa, uma história de longa, e tentar encurtar ele, espremer para que ele caiba num curta. Não, o curta tem a sua própria linguagem. Se ele vai ser dramático, o que acontece? Ele vai ter menos evento. Então, normalmente, uma narrativa dramática num curta, normalmente, você concentra num evento principal. Às vezes, você começa com ele para dar aquele tchan e você explora o resultado, o reflexo desse grande acontecimento do início até o fim do seu curta. Ou você explora um estado de coisas ali que a gente não... Né, você explora um conflito interno do personagem, né, uma coisa que está lá dentro daquele personagem, até um grande evento no final que vai atingir o seu espectador. Tá? Henry Caropabu e Victor Camarote quer saber onde a live vai ficar salva. A live vai ficar salva a princípio no feed, tá bom? Uma outra coisa que eu estou sempre esquecendo de falar, eu falo do YouTube, que é o seguinte... Lá no YouTube tem uns 5, 6 curtas que eu e companheiros fizemos e que dá para ver bem as diferenças entre épico, lírico e dramático. E aí a gente pode ver isso na aula seguinte. Então entrem lá e assistam, por exemplo, A Lança e o Dragão, tem o Garganta, que eu fiz agora, tem o Desativado Temporariamente. Cada um desses curtas tem uma região mais precisa entre épico, lírico e dramático. Vai ser bom vocês assistirem para a gente poder discutir na próxima aula e identificar por que e como isso acontece. Ok? Então entrem lá e assistam esses curtas e pensem nessas coisas que a gente falou aqui e tragam as suas dúvidas para a próxima aula de terça-feira. Ok? É isso, gente. Vai acabar. Obrigado aí pela presença. Voltem aí na terça e divulguem, mandem para os amigos para a gente continuar fazendo esses encontros, ok? Obrigado.